Mas o povo tem uma ideia de anjo, pastor, aquele anjinho com uma asinha e Exato. com uma auréolazinha em cima da cabeça. O pastor já teve várias experiências de visão de anjo, que eu sei disso. Eu já participei de cultos ali na nossa igreja, do qual o pastor fixou o olhar, como ele fez, demonstrou aqui hoje, e falou, olha, entrou e ele realmente viu. Aparência de anjo, como é que é isso aí? Vamos lá, vamos falar disso, né? Agora vai começar a esquentar. Ó, gente, vai começar a ficar picante, hein? Vamos entender um pouquinho a ideia de anjos. Primeiro, gente, tem muita gente que fala que vê anjo, mas eu não sei, é difícil. É difícil, não é mesmo? Primeiro porque a ideia de Deus revelar ao homem uma aparição angelical não é sem um propósito. Todas as vezes que Deus mostra alguma coisa do mundo invisível, do mundo espiritual, ele o faz com propósitos. E tem até no nosso roteiro ali a ideia do anjo do dedo, né? Isso, tá marcado aqui. Aí, tá O no anjo roteiro. do dedo. O anjo do dedo, vamos falar. Ó, gente, olha esse título que o homem me dá. O anjo do dedo. A gente tinha um cara aqui na banda que era Hold, que é o Rafinha. E ele, grande parceiro, irmão nosso, e o Rafinha perdeu um dedo. Ele perdeu pedaço de um dedo. E a gente chamava ele de Rafinha do Dedo. O Rafinha do Dedo eu conhecia. Agora, quando o pastor falou o anjo do dedo, eu pensei, não tem como não ir. Vai lá, pastor. Vamos falar então dessas aparições angelicais aí, né? Essas aparições. O anjo do dedo. Eu dei esse nome porque aquilo que eu vi me dá o direito de colocar então essa frase para a gente poder definir. Eu estava pregando numa igreja de um pastor amigo, o apóstolo Ramão, muita gente boa, um amigão. Eu não tenho problema nenhum de citar o nome dele, eu sei que ele não vai ficar chateado comigo. Eu estava pregando na igreja dele. E a igreja dele ficava ali na região da Costa e Silva, bem próximo do shopping ali. E um belo dia eu estou pregando lá num culto de avivamento. E estou pregando no altar, assim, ministrando a palavra. Daqui a pouco eu, olhando para a porta, assim, tinha gente de pé lá na porta, assim, entrou uma pessoa que despertou uma curiosidade em mim muito grande. Eu disse, meu Deus, quem é essa pessoa? Ela entrou, o rosto dela era um rosto muito lindo. Eu não consigo descrever uma... Mas eu não lembro de ter ido nessa aí. Desculpa. Meu Deus do céu. Quando entrou aquele ser, aquela pessoa, eu olhei, ele se sobressaía em tamanho. Ele era bem maior. Mas não era um vulto, não. Era uma pessoa trajando uma roupa bem clara. E essa pessoa chegou na porta, assim. Quando eu olhei e identifiquei aquela pessoa, eu continuei pregando, mas eu fitei os meus olhos. Eu fiquei fixo naquela pessoa, olhando. Aquela pessoa não me trouxe medo. Porque quando há uma aparição de coisas de Deus, a pessoa não tem medo. Pelo contrário, ela sente paz. Olha aí. Ela sente paz. Isso é um termômetro. Ah, pastor, eu tive uma visão, eu vi um ser e tal, isso me deu um medo, eu estou todo arrepiado. Então, o que você viu pode ser complicado, né? Porque aquilo que vem da parte de Deus não te dá medo, te traz paz. E eu olhei para aquela aparência daquele ser que entrou ali, e ele entrou e fez assim para mim, ó. Eu lembrei do seu Madruga agora, né? E ele fez isso, ó. Peraí, ele fez isso lá, longe de mim, lá na porta, mas era como se ele estivesse fazendo isso no meu ouvido, só eu ouvia. Só eu. E ele fez para mim, que era para mim não falar nada, não denunciar a chegada dele naquele ambiente. E eu fiquei olhando para ele assim, aí ele foi, tinha uma irmã de pé assim, com as mãos assim. Ele chegou naquela irmã, e aí agora começa a ficar impressionante isso. Ele chegou naquela mulher assim, pegou as mãos dela e levantou. Ele pegou aqui nos pulsos dela, aqui assim, ó, e levantou. E eu vi a hora que aquela irmã levantou as mãos. E quando ele levantou as mãos daquela mulher, a mão dela começou a fazer isso. E aí ele olhou para mim e deu um sorriso.
E eu continuei pregando assim, meio que em câmera lenta, tipo assim, mano, continua aí, cara, que eu tô ficando impressionado com isso. Ele pegou ela agora, as mãos dela tremendo lá em cima, ele pegou ela assim e virou ela assim, ó. Tirou ela do lugar. Eu vi aquela mulher saindo do lugar. Quando ele tirou ela assim, ela saiu com a mão assim, andando no meio do povo, girando assim. Eu fiquei olhando e falei assim, nossa, cara, que é isso? Eu fiquei impressionado. Quando aquela mulher começou a fazer isso, houve vamos dizer uma linguagem, um incêndio espiritual dentro daquela igreja, sabe? A glória de Deus se tornou manifesta, um poder muito grande. E aí eu comecei a rir, lá no altar, eu comecei a rir. Todo mundo ficou me olhando assim, falando, esse cara é doido, no meio de uma homilia, o cara começar a rir. Mas eu comecei a rir da grandeza de Deus. Eu vi que era a ação de Deus. Aquilo não era outra coisa senão sobrenatural. Vamos dizer assim, trazida por um anjo que entra naquele ambiente. Então hoje eu não dou risada de quem está lá cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, movido pela glória de Deus. Eu acredito que anjos adentram cultos fazem com que aquele culto seja um culto de adoração tremenda. Olha só. Entende? Tá vendo? Então essa é a história do anjo do dedo. Eu nunca vou me esquecer, porque o dedo ele levantou assim e fez isso para mim. Eu fiquei impressionado. Cara, olha que loucura isso. E é físico, não é espírito que Não, você vê. físico. Eu podia chegar lá nele e tocar nele, logicamente. Como explicar isso? Eu acho que nem mesmo um físico poderia, né, descrever isso. Por exemplo, como que Jesus atravessa uma porta sem abrir e chega lá e dá a mão para o Tomé tocar na ferida dele? Número 1, ele passa invisível na porta. Número 2, o cara tem físico. toque físico. Entende? Loucura, né? Então isso é tão sobrenatural, eu me encho para falar disso. É sério, Cara, eu me emociono que para demais, falar cara. disso. E aí, aquele culto, aí depois que ele saiu daquele ambiente, ele foi saindo, aquela unção ficou naquela casa, porque era uma espécie de uma casa aquela igreja, era toda de madeira, né? Eu fiquei olhando aquele movimento sobrenatural de Deus, aí eu falei, irmãos, eu não tenho dúvida de uma coisa nessa noite, há anjos de Deus sobre esse lugar. Aí pronto, aquele culto terminou para lá das 10. E algumas vezes, a nossa falta de visão e de compreensão faz a gente achar que Deus tem um público seleto, né? A gente tem essa seletividade de achar, Deus só usa esse tipo de gente, esse tipo de pessoa. Todas as vezes que a gente pensa assim, a gente enclausura. Olha que coisa, hein? A gente Enclausura? Gostei dessa enclausura, palavra aí. Vou coloca, usar né? ela, hein? Deixa a gente enclausurado ali, deixa Deus enclausurado, como se ele estivesse numa caixinha e ele tivesse uma regra. Não é mesmo? E algumas vezes a gente acha que Deus não pode usar um tipo de pessoa assim, tem que ser desse perfil ou daquele. Deus usa quem Ele quer. Essa é uma frase que deve ficar gravada no coração de todos aqueles que me ouvem agora. Deus usa quem Ele quer. É tão fato isso, tão real, que o Ananias falou para Deus assim, tu tá me mandando ir orar por um cara que é perseguidor de cristão. Olha só, o cara que Deus chamou para ir ungir, para ir orar por Saulo, o cara pega e parece ser um semideus, a tal ponto de dizer assim, parece que você não tá vendo, não. Você não tá entendendo que esse cara, ele é perseguidor, matou tantos cristãos, esse cara já fez isso. Deus olhou para ele e disse, cara, isso tudo que você falou, isso é para você. Isso é na tua visão, Ananias. Na tua visão, ele é tudo isso para você. Só que na minha visão, para mim, ele é um vaso escolhido. Olha aí. Então, gente, Deus usa quem ele quer, não é mesmo? Esse cara é todo tatuado, Deus não vai usar. Meu Deus do céu. Não fala aí. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo, né? Deus usa quem ele quer. Deus usa uma criança, Deus usa o de mais idade, Deus usa o adolescente, enfim. Um jumento. Deus usou até um jumento. E eu digo que o jumento não era o jumento, era o Balaão, porque o jumento viu o anjo e o Balaão não viu. Não é mesmo? Voltamos na história do anjo. Isso aí, não é mesmo? Veja que coisa. Então, Deus usa quem ele quer.
Vou contar uma historinha rápida disso. Num culto, numa certa feita, Deus arrebatou uma pessoa no meio do culto. Arrebatou. Pum! Pegou aquela pessoa, arrebatou. Ela ficou caída lá no chão. Os irmãos vieram, detectaram que aquela pessoa estava ali como se num desmaio. Não fazia barulho nenhum. E eles se preocuparam, disseram o seguinte: nossa, eu acho que essa pessoa morreu. Nós vamos ter que tirá-la daqui. Vamos levá-la para o médico, porque senão vai dar omissão de socorro. Essa pessoa morreu dentro da igreja. Eles não tiveram um discernimento de entender que um ambiente onde a glória de Deus está, ela não deve ser vista com olhos humanos. Terra. Aí. Ela precisa ser vista com uma visão pela ótica de Deus. É por isso que quando a gente chega num culto, esse culto é um encontro do natural com o sobrenatural. É o mundo físico em ação com o mundo espiritual. É por isso que você nunca vai saber o que vai acontecer no culto. Você chega lá para o culto pensando, hoje vai ser isso, eu decorei a liturgia. Quando você chega lá, meu irmão, se lascou. Porque naquela noite o Espírito Santo fez tudo diferente. Aí você vai olhar aquele que era anônimo, o pacato, o tímido, Deus pegando, fazendo do jeito dele. Assustadoramente você diz, só pode ter sido Deus. Durante aquele culto, aquela pessoa é arrebatada lá. E todo mundo ali, meu Deus, fulano morreu, e agora o que vamos fazer? Sentado no banco da frente, tem uma senhora com um bebê no braço, dando mamar para o bebê. Quando eles foram juntar aquela pessoa que estava arrebatada, com o intuito de levar para o hospital, pensando que essa pessoa já estava morta, o bebê tirou a boca do seio da mãe e disse, assim diz o Senhor, não toque nessa pessoa, eu a tomei para mim, e para ela estou revelando coisas, então não toque, deixa ela. E voltou a mamar. Shebe alavassarada. Meu Deus. Aí você olha e diz, meu Deus, mas pode isso? Uma criança que não fala. A Bíblia diz que Deus faz com que um mudo fale. A língua do mudo vai falar. Por que ele não podia usar uma criança de peito? Então todos largaram aquela pessoa que estava arrebatada. Imagine, eu tenho certeza que alguém daquele culto saiu correndo. Meu Deus, cara. Porque imagina, eu queria estar lá para ouvir a voz dessa criança. Eu queria também. Eu queria estar lá. Meu Deus, cara. Se essa mãe não ama essa criança, jogava ela para cima. Meu Deus, cara. Assustadoramente, não é? Meu Jesus. Então a multiforme graça de Deus, ela é sensacional. Cara, você que que não é cristão, dizer que não crê, eu compreendo. Mas você cristão, você que acredita em Deus, dizer que não acredita, isso eu não consigo compreender. Porque Saulo, quando ele teve um encontro com Deus, ele não Olha, cria. não cria. Ele não acreditava. O que aconteceu com Saulo? Quando ele teve esse encontro, você já leu, você já deve saber. Claro. O que aconteceu com ele? Uma pessoa que tem um encontro real com Deus, ele não suporta. Ele deixa de ser o homem e a mulher que ele é e ele passa a ter outra visão, pastor. Não tem explicação. Exatamente. Não tem como um cristão falar. Existe falcatrua? Muita. Todo Mas segmento tem. Isso não pode entrar em xeque aquilo que é verdade, aquilo que é mentira, porque existem coisas que são irrefutáveis. Exatamente. A palavra, ou você crê ou não crê. E é assim. Pastor, eu percebi que você trouxe uma folha que você queria ilustrar algo. Eu fiquei curioso com essa folha. Então, cara. vamos lá. Eu Ó, quase que virei ela. Falei, eu vou olhar antes. Né? é porque o nosso Deixa aí. papo estava falando de anjo, né? E muita gente, o pastor William falou isso, né? E identifica o anjo com uma auréola, né? E asas, enfim. Mas a aparição de anjos, ela é descrita de uma forma multiforme. Então, assim, penso eu, não é a Bíblia quem diz, penso eu, que essa multiforme ação de Deus em manifestações angelicais, de repente seja a nível de um propósito, número 1. Número 2, a título de uma manifestação, a modo de que eu entenda aquilo que eu estou vendo. Entende? Deus pode usar uma pessoa como um anjo? Pode. Claro que pode. Eu vivi um episódio de uma senhora. E essa história me deixa arrepiado. Eu estou na minha casa, limpando a minha casa num dia quente, lavando o canil dos cachorros. Daqui a pouco uma senhora bate no meu portão. Eu olhei, uma senhora, cabelos bem brancos,
uma senhora de aparência, olhou para mim e disse: o senhor pode vir aqui no portão com umas sacolinhas assim na mão? E eu disse: deve ser mais alguma pedinte, porque sempre passava gente pedindo alguma coisa. Eu cheguei lá e disse: pois não, senhora, suado de lavar aqueles canil todo lá. E aí ela disse: eu vim aqui para te entregar uma palavra de Deus. Puxa, num calor da tarde, eu nunca vi aquela mulher na minha vida. Aquela mulher me entregou uma palavra profética para minha vida e eu comecei a chorar. Eu larguei a vassoura que eu estava lavando aquele canil, larguei as coisas de lado e coloquei a mão no rosto assim e comecei a chorar. E aquela mulher terminou aquela palavra, eu tirei a mão assim, quando eu olhei no portão, cadê a mulher? Eu saí no portão, abri e gritei por ela: senhora, senhora! Mas daí eu olhei, a minha casa não, a minha casa era uma casa de esquina. Não tinha como ela correr. Eu corri na esquina, porque daí eu tinha acesso, né? Um panorama muito maior. Campo de visão melhor. Um campo de visão melhor. Eu olhei, não vi a mulher. Eu fui no vizinho do lado, falei: senhora, escuta, vizinho, você não viu uma senhora aqui? Não passou ninguém aqui. Eu entrei para dentro do meu portão e falei: só pode ter sido um anjo de Deus numa figura de uma Que senhora. loucura, né? Terra! Meu Deus, eu acredito que Deus ele trabalha de uma forma sobrenatural. Eu acredito. E aquela mulher marcou minha história. Até hoje eu me lembro disso, eu me arrepio. E aquela mulher me entregou, eu me esqueço de muita coisa. Não tenho essa memória fotográfica que tem o William. Mas o que aquela mulher me entregou, eu não esqueci. E eu nunca mais vi a mulher. Acredito.